agradecer a cada um de vós, agradeço minha pastora, segundamente, por ter me confiado, estar ministrando, por estar trazendo aqui, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Você demora, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia! Todos acharam? Amém. Vou estar lendo. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual esteja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Pode se assentar, Glória. mas eu peço a cada um de vós que não feche a sua vida. Irmãos, nesta passagem interessante que nós acabamos de ler, fala: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Entendimento esse que sabemos que é a palavra, ou seja, renovai e transformai pelo entendimento que há em vós, ou seja, o entendimento da palavra do Senhor. Ou seja, não vos conformei com este mundo, sabendo que nós devemos entender que não devemos nos conformar com as mudanças do mundo, mas perante isso devemos ter tão somente a mudança do Espírito Santo. Mas o que eu quero trazer para vocês, irmãos, sobre o livro de 2 Reis, eu peço que todos venham abrir. 2 Reis, eu creio que há muitos já conhecem essa palavra, essa mensagem, alguns. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10, eu vou estar lendo, irmãos. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornarás e ficarás purificado. Irmãos, para aqueles que muitos não conhecem sobre quem foi Naamã, um dos guardas, um dos generais, a qual dos sírios, a qual comandava e ordenava muitas da localidade a qual ele estava. Ou seja, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era um varão valoroso por estar obediente ao seu Senhor. Sabendo disso, ele era valoroso em seus aspectos, mas muitos não conheciam a real realidade de Naamã. Muitos não conheciam a real realidade do que se vivia Naamã. Logo adianto para vocês que muitos já conhecem que Naamã era uma pessoa leprosa. Por baixo daquela capa, por baixo daquela armadura, havia uma pessoa leprosa que estava ali dentro. Ou seja, em busca de uma cura. Eu já adianto para vocês, logo aqui, meus irmãos, que ele vai se encontrar, ou melhor dizendo, vai ser lançado uma mensagem para até um rei de Israel. Esse rei vai trazer notícias e vai chegar no ouvido de Eliseu, irmãos. O que eu quero adiantar logo para vocês entender aqui, que vai cair no ouvido de Eliseu. E Eliseu, por si próprio, por ser homem de Deus, e ele procurando a cura, Naamã procurando a cura, ele vai mandar que Naamã se banhe ou desça as águas 7 vezes, para que ele viesse ser purificado. Ah, meu irmão, mas o que isso significa com mudança? Até aí, Naamã, ele não era reconhecido por mudança por Deus, mas era por homem. Por quê? Porque ele era valoroso, ele era em aspecto bom para os seus senhores. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Aí no verso 11 vai dizer: porém Naamã muito se indignou e se foi, e dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pousou em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus,
e passará suas mãos sobre o lugar e restaurará o leproso. Se você está entendendo aqui, irmãos, Naamã se achava muito importante. Ele não poderia mergulhar no Jordão, porque quem sabe o Jordão estava sujo, estava, vamos dizer assim, barrento. Ele não queria se jogar ou se banhar no Jordão, mas acontece que o orgulho dele foi tão grande, a soberba dele foi tão grande, a ponto de falar: não, ele não vai deixar eu fazer isso, ele não vai mandar eu me banhar naquele Jordão. Não, porque, irmãos, havia outros rios mais limpos do que o Jordão, havia mais rios, há muito melhores do que o Jordão. Mas o que é que a orientação de Deus vai ser para Eliseu? É mandar ele ir para o Jordão e se banhar lá, porque a lepra vai desaparecer. Mas Naamã não, Naamã falou: eu não quero, eu não posso. Como é que ele é capaz de me mandar para o Jordão, sabendo que sabendo que vai existir mais dois rios, Abaná e Farpa, rios de Damasco, irmãos, a qual eram muitos melhores do que o rio Jordão, a qual Eliseu mandou Naamã se banhar. Ou seja, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Naamã agora vai entrar em fúrias, ou vai sair irritado. Mas a ordenança de Deus para a vida de Naamã não era que ele fosse soberbo. A primeira mudança ia ter que ser tirar a soberba, ia ter que tirar a autossuficiência, ia ter que tirar aquilo que o ego dele dizia: não, eu sou tal, eu sou general, eu posso, eu aconteço. O primeiro decreto que Deus mandou para Naamã tirar o nariz empinado foi: vai ter que se banhar na água barrenta para reconhecer que não é nada. A primeira mudança que Deus colocou sobre a vida de Eliseu para mandar para Naamã foi o quê? Vai ter que se banhar onde tu não quer, vai ter que ficar onde tu não quer, vai ter que estar no ambiente que você não quer. O que é que você quer dizer com isso, pregador? É simples. O que é que Deus fez um objetivo na vida de Naamã? E qual era o objetivo? Porque ele tinha o nariz empinado. Por mais que ele era valoroso entre os homens, ele tinha o nariz empinado entre Deus. Sabe por quê? Porque ele foi logo dizendo: eu não mereço me banhar nesse rio, que aqui está todo fedendo, quem sabe, o melequito. Não, eu não mereço me banhar nesse rio, é que não tem aspecto do que eu tenho. Você me entende? Que Naamã aqui se achava um grande, Naamã aqui se achava a pessoa importante. Ou seja, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Deus falou: você se acha Naamã, então eu vou te colocar em um aspecto para você ser curado. Vai ter que estar onde você não quer estar, vai ter que ficar onde você não quer ficar. Ou seja, Naamã aqui teve que, para receber a cura, ou ele teve que obedecer o profeta de Deus, ou ele teve que obedecer o profeta de Deus. Não teve esse negócio de disse-me disse, eu não vou, eu vou. Não, Naamã teve que se banhar. E logo você vai ver aqui no verso 12: não são porventura, aí ele vai falar os nomes dos rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel. Primeiro, ele vai desmerecer a água de Israel. Olha só, ele vai desmerecer uma água que porventura era do povo de Deus. Ele vai desmerecer algo que era do povo de Deus e era de Deus. A primeira coisa que Naamã aqui ainda não teve mudança foi isso. E qual foi a primeira coisa que Naamã não teve mudança? Foi excluir o povo de Deus por achar que a água era que tinha o poder por a água não tinha o poder por ser barrenta. Ou seja, você me entende aqui? Naamã estava dizendo: se você, Eliseu, me colocar em uma água melhor, a água vai me curar. Ou seja, mas Deus já havia dito para Samuel, eu vou fazer essa comparação. Samuel, eu não vejo como tu vê. Ou seja, Samuel queria escolher os filhos daquele homem, irmãos, dos irmãos de Davi. Mas o que é que Deus falou? Eu, porém, não vejo o exterior, eu vejo o interior. Eu não vejo
quer cura, vai ter que descer na água que eu escolhi, não aquela que tu quer. Se você pegar, pegou, se não pegar, tanto faz. Mas eu vou te dizer isso aqui: não é do seu jeito que você escolhe, não é a circunstância que você escolhe. Se Deus falou, vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser desse jeito. Mas eu sou bonzão, eu sou dozona, eu que banco, eu que faço, eu que aproveito. Mas se Deus for fazer, você não é nada, você não opera nada, você não institui nada. Por quê? Porque o grandão é Deus, o que faz é Deus, o que opera é Deus. Irmãos, o que é que você quer dizer com isso, pregador? É simples e objetivo. O que? É simplesmente Naamã queria mudança em uma água que estava perfeita aos olhos dele, mas Deus fez Naamã ter mudança por uma água que ele não acreditava. O poder estava na água? Não, estava no poder de Deus. E o que é que você diz isso? Deus faz coisas inimaginárias para confundir o homem cego. Deus faz coisas inimaginárias para confundir o homem que pensa que pode muita coisa. Ou seja, o que é que significa isso, irmãos? Simplesmente você vai entender. É que aqui agora, olha só, então desceu e mergulhou. O orgulho se quebrou. Por quê? Porque quem estava precisando não foi outro. Quem estava precisando não foi os guardas que estavam com ele. Quem estava precisando não foi as pessoas que estavam com ele. A primeira coisa que Deus mudou sobre a vida de Naamã, o que foi? O orgulho. Automaticamente Naamã teve que descer, porque não tem como ter mudança se não descer. Não tem como ter objetivo se não descer. Irmão, simplesmente eu vou ficar prostrado. Não é prostrado ante os homens, mas prostrado diante de Deus. Ou seja, não tem mudança sem se prostrar perante Deus. Não tem revelação sem se prostrar perante Deus. Não tem labareda de fogo se não se prostrar perante Deus. Não tem autoridade se não prestar ou se não se prostrar perante Deus. Simplesmente a primeira coisa que Deus mudou em Naamã foi o quê? O orgulho, a autossuficiência. De ele falar: eu não vou. Deus falou: não vai não. Se tu não for, fica como está. A primeira objeção e objetivo de Deus a Naamã foi esse. O quê? Você não vai não? Fica como está. E como é que Naamã estava? Leproso. Mas ele podia fazer tudo. Porém, não podia fazer tudo. Porque a lepra é sinal de vergonha. E se descobrisse, Naamã não ia ficar entre aqueles que ele estava. Simplesmente o que você observa aqui, no verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e foi purificado. Irmãos, o que é que eu venho a entender aqui? O orgulho foi quebrado. Naamã desceu. E quando ele reconheceu que ele não era nada, ele voltou mudado. Primeiro, olha só, Deus não mexeu no exterior de Naamã primeiro. Será que você me entende? Para aí. Aleluia! Deus não mexeu no exterior de Naamã primeiro. Deus não fez mudança no exterior, ou melhor dizendo, no exterior, no físico primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Me perdoe, irmãos. Ou seja, será que você me compreendeu aqui? Deus não trabalhou primeiro. Olha só, olha que você vai entender. Deus não trabalhou primeiro na lepra de Naamã. Você compreendeu? Por quê? Porque Naamã, ele poderia estar leproso, e Deus não poderia fazer nada no interior dele. Mas o que é que Deus faz? Deus primeiro trabalha dentro e depois ele volta para fora. Ou seja, irmão, o mistério aqui não está
estava na quantidade de descida que Naamã fez. Porque Deus poderia Naamã mergulhar uma vez e a lepra ser curada. Mas olha só, ele mergulhou no rio que ele rejeitou. Ou seja, com uma mergulhada, Deus poderia trazer ele de volta restabelecido. Mas para quebrar o de dentro, ele teve que mergulhar 7 vezes. Ou seja, ele poderia mergulhar aquela que ele desceu, não resolveu. Ele mergulhou do segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Não tem gente que é assim, irmãos, só para quando quebra a cara. Mentira, continua quebrando a cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até o momento de parar. Mas primeiro o que é que acontece? Deus não trabalha sobre o interior, ou melhor, me perdoe, o exterior. Por quê? Porque, como eu falei, Deus poderia trazer Naamã, irmãos, de volta. Em uma mergulhada ele está purificado. Mas o porquê? Mas porque Deus não fez? Simplesmente para quebrar o que estava dentro. Glória a Deus. E o que é que estava dentro? Estava a soberba, irmãos. O que é que estava dentro? Estava simplesmente a autossuficiência. O que é que estava dentro? O orgulho de dizer eu não preciso de ninguém. O que é que estava dentro? Algo que Naamã não poderia tirar sozinho. Ou seja, Deus trabalhou primeiro no interior para que depois ele trabalhasse no exterior. Ou seja, aí você vai acompanhar. Olha só, no 17. E disse Naamã: seja assim contudo, se desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá olha só, este teu servo. Isso ele está falando para Eliseu. Este teu servo, holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao seu Senhor. Será que você me entendeu aqui, irmãos? Olha só, você entendeu aqui? Deus trabalha primeiro, irmãos, olha só, não se distraia. Deus primeiro vai trabalhar dentro. Para quê? Para que quando ele esteja fora, que saiu das águas, irmãos, que ele está purificado, agora ele chega em um estado que ele esteja no estado de falar: eu não vou mais sacrificar aos meus deuses. Eu agora, Eliseu, mente em pensamento, Deus meu, eu não vou, Eliseu, agora mais servir a outros deuses, mas eu tão somente vou servir ao seu Senhor. Você não pegou porque não quis. Por quê, irmãos? Porque simplesmente, olha só, não tem como um homem carrancudo, um homem com raiva, um general, um homem que dizia que poderia fazer tudo, simplesmente ele é quebrantado. Ele é quebrantado. O que é que acontece agora? Quando ele desce, que quando ele volta, como eu falei, ele poderia já subir limpo, purificado, mas não, teve que ter 7 vezes, porque foi o sentimento que ele estava tendo ali, que estava saindo, e ele estava reconhecendo: não, vamos pensar aqui, que quando Naamã estava descendo aquelas águas, ele poderia estar falando assim: não, ele é homem de Deus, ele ainda se importou de me ajudar, então eu vou descer. Na segunda, poderíamos dizer que Naamã desceu dizendo: não, eu não mereço nada, mas esse homem, que é aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, está aqui me ajudando. Ele poderia dizer: mas eu não mereço, mas estava descendo. Irmãos, cada vez que Naamã descia, ele estava sendo aquebrantado. Ou seja, aquebrando não vem do lado de fora, aquebrando vem do lado de dentro. Ou seja, simplesmente
Simplesmente, a qual ele estava realizando ali foi uma sessão, irmãos, de libertação. O que Deus estava tratando sobre a vida de Naamã foi uma sessão de libertação. Ou seja, ele estava descendo, mas ele sabia que não era nada, porque os outros, as pessoas que estavam ao redor, poderia dizer: você é valoroso, Naamã. Você é um general especial, Naamã. Você é um guerreiro, Naamã. Mas ninguém estava vendo, irmãos, o que estava além da armadura de Naamã. Tinha uma lepra ali. Ninguém estava aí, só tinha gente para dizer: você é valoroso, você é especial, você é forte, você é destemido. Mas ninguém via quanto Naamã estava sofrendo pela lepra, porque se descobrissem, tirava ele fora. Ou seja, o que ele estava combatendo, irmãos, era mais do que uma simples libertação ali tratando por ele, porque ele necessitava de algo a mais, porque ele servia aos deuses dele, mas ele sabia que os deuses dele não curaria ele. E vai chegar no ouvido de um homem de Deus, Eliseu, irmãos, a qual ele simplesmente só vai dar uma ordem, vai falar para Naamã ir para ele. Deus está avisando, Deus está trabalhando, mas o objetivo é de quem, irmãos? É nosso. Deus está falando: se você for por esse caminho, você vai errar, mas se porém for por outro, você vai seguir adiante. A mudança está aí, irmãos. Eu quero que vocês venham estar abrindo em Gênesis capítulo 32, versículo 27. Glória. 32, 27. Glória. Vai dizer assim: e disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. 28. Então disse: não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tem aquela música: segura o anjo, não deixe ele embora. Se você segurar o anjo, não. Irmãos, olha só isso aqui. Jacó, irmãos, teve uma intensa luta com um certo anjo. E esse anjo não foi um anjo qualquer, se é que você me entende, certo? Ou seja, simplesmente esse anjo vai mudar o nome de Jacó, vai se tornar Israel. Mas porém, teve que ter uma mudança. Mas a mudança vai causar algo em Jacó, que se torna Israel. Olha só, no verso 31, vai dizer assim: e saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava a sua coxa. Jacó estava como? Ou seja, mas Jacó não teve mudança? Teve, ao ponto de desse tal anjo trocar o seu nome. Ele teve mudança, porque lutaste com, olha só, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas para irmãos, mas para
que ele tivesse esse título, Israel, foi algo, irmãos, que ele teve que ter uma certa mudança, ao ponto dessa mudança trazer um sofrimento. Quer mudar? Vai sofrer. Quer mudar? Será que você está disposto a andar assim? Não literalmente você vai ficar manco, não. Mas se você quer ter mudança, também vai carregar algumas feridas. Se você quer ter esforço para mudar, você também vai ter que algumas vezes andar mancando para reconhecer o valor da mudança. Por quê? Porque é você dizer da boca para fora, falar, eu mudei. Mas se não tiver uma ferida, você ainda não mudou. Ai, meu Deus. Certo? Entende isso aqui? Perdoe pela voz, mas vou pregar assim mesmo. Irmãos, é necessário compreender que parte você ainda não entendeu. Você quer ter um Peniel com Deus, ou seja, você teve um encontro com Deus e você quer sair da mesma forma. Olha só o que Jacó vai dizer, irmãos. Olha só o que Jacó vai dizer. No verso 29, e Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te, a saber teu nome. Olha só, sendo que o anjo já havia falado qual era o nome dele, praticamente, só que Jacó não entendeu. E por que pergunta-se meu nome? E abençoou-lhe ali. O 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você entendeu aqui, irmãos? Que a alma dele praticamente foi salva, mas foi farta da bênção de Deus. Mas porém, teve uma mudança. Essa mudança resultou em um nome que foi mudado, certo? Primeiro, em um nome que foi mudado, em uma coxa que ficou mancando. Como assim? A coxa foi um sinal de Jacó saber que ele nunca deveria voltar ao que ele era antes. Você compreendeu aqui? A coxa a qual foi marcada foi para ele reconhecer: não volte o que você era antes, não faça o que você fazia antes. Você está marcado, você está marcada. Não tem como você dizer que vai voltar a fazer o que fazia antes. Não. Compreenda isso em uma dimensão. O Peniel, ou seja, um santo do santo, um lugar especial, um lugar em que Jacó lutou. Não, eu não digo lutou, porque uma pessoa que vai lutar, ela luta de igual para igual, ela troca de soco de igual para igual, ou vice-versa, espada para espada, ou vice-versa. Mas aqui, irmão, Jacó não lutou. Jacó aqui foi recebido uma marca. Alguns vão dizer, Jacó lutou com o anjo ou com Deus. Irmãos, entende? Deus não tem inimigo, certo? Porque não tem aqui quem possa se comparar ao inimigo de Deus. Exatamente, o homem não tem como lutar com Deus. É uma metáfora aqui praticamente. Mas há uma coisa, ou seja, ele teve que ser marcado. Ele prevaleceu porque não morreu. Será que você me compreendeu? Será que a marca que Deus vai te dar, você vai morrer ou vai prevalecer? Será que a marca, irmãos, entende isso aqui, para você compreender essa mensagem? Você quer ter mudança, mas não quer ter marca? Não tem como. Eu falo para mim também. Isso é para todos nós.
não tem como ter mudança. Como eu falei, Naamã, Deus poderia, em uma mergulhada, Deus subir Naamã com as vestes, ou melhor dizendo, o corpo limpo. Mas Deus estava tratando o interior de Naamã, dizendo: você agora não vai mais empinar o nariz, você agora não vai dizer que pode, você agora não vai dizer que é o tal, que é a tal. Não, Deus estava dizendo: Naamã, você desceu, você subiu, vai ter mudança. E ele teve, irmãos. A mesma coisa aqui, Jacó. Não foi à toa que Deus mudou o nome dele. Não foi simplesmente mudar do nome. Não. Simplesmente teve algo a mais, um mistério a mais, a qual precisamos compreender ao ser. É que Jacó, irmãos, ele estava face a face ali com Deus, teve o Peniel com Deus, mas ele não deixou de ser marcado. Glória a Deus. Você entende que se você estiver face a face com Deus, vai ser necessário receber marcas? Você entende que para essa mudança acontecer, vai ser necessário você ter marcas? Não recebe mudança, irmãos, quem ainda não tem marcas. Se você vê um crente que é todo relapso, que você vê um crente que ele da banda voou, não liga não, é porque ainda não tem marcas. Se você vê um crente, mas fulano anda daquele jeito, ciclano anda de tal jeito, se preocupa não tem marca. Quando ele tiver um Peniel com Deus, ele vai ter que andar assim, ó. Compreendeu? Não se preocupa pelo crente ou pela crente que não está produzindo, fazendo o que deveria fazer, não tem marcas ainda. Se você vê um crente que está banda voou, fala daqui, fala dali, mas entra pela aqui, sai pela aqui, se preocupa não, ainda vai receber marcas. Ainda vai receber objetivo, porque automaticamente quando Jacó foi mudado o nome, ele simplesmente foi ter um objetivo. Não é você simplesmente receber marcas. Eu falo para mim mesmo também, não tem como receber marca, irmãos, e ficar da mesma forma. Você vai ter que ficar mancando de um lado, não importa. Em um lado você vai sofrer. Irmãos, entende isso aqui? Olha só, Naamã, ele tinha muito tempo servindo a outros deuses. Você acha que doeu ou não doeu ele falar que ia deixar os deuses dele para servir ao Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus. Doeu, irmãos, mas teve que ter mudança, porque não foi os deuses dele que curou ele. Entende isso aqui? Automaticamente você acha que Naamã não tinha pedido antes para os deuses dele curar ele? Tinha. Você acha que desde pequeno o pai e a mãe ensinando ele uma doutrina que deveria seguir a outros deuses, você acha que ele não cresceu com aquilo no coração? Cresceu, mas teve um tempo que ele pegou lepra, teve que descer, e o que é que o coração dele mandava? Não serve mais esses deuses não. Larga esses deuses que você está servindo. Isso é conjectura minha no coração de Naamã, falando que não serve a esses deuses não, porque esses deuses não te curaram. O coração de Naamã falando. Você acha que não doeu não? Porque Naamã foi criado, cresceu, produziu, fazendo o quê? Crescendo, que os deuses dele era que fazia. Mas o que é que aconteceu? Nada. Porque servia a outros deuses, o que acontece é isso, nada. Você faz
e nada acontece, porque está servindo a outros deuses. Nada produz, nada prospera, nada acontece, nada prospera na sua vida, porque está servindo a outros deuses na mão. E o que é que o coração dele falava? Para de seguir, mas a desobediência estava como? Eu vou continuar servindo. O coração dele estava dizendo: para de servir a esses deuses. Mas a desobediência estava dizendo: serve ainda mais, que eles vão te ouvir. Não lembra de Elias e os profetas de Baal? Para aí, irmãos. Para aí. Entende isso? Ou seja, o coração de Naamã falava: para de seguir. Mas a desobediência estava dizendo: segue, que eles vão ouvir. E Jacó teve mudança como na dor. Naamã ainda não. Naamã ainda teve o que encontrar, porque ele estava escondido nas capas, estava escondido entre a armadura. Ninguém descobriu ainda. E antes de descobrir, ele foi curado. Jacó não, para ter mudança, teve que ficar com a perna manca. Aí eu te pergunto: você prefere ter lepra ou você prefere ter a perna manca? Eu te pergunto, irmão, você prefere, vou falar novamente, você prefere ter lepra ou andar mancando o resto da vida? Mas deixa eu te falar uma coisa: para o Jacó que não tem marcas, ele anda normalmente, mas ainda é trapaceiro. Ou melhor dizendo, ele tem um título de trapaceiro. E para o Naamã que não obedece, ele vai ter lepra a vida toda. Está escondido nas lepras. Ninguém vê, ninguém observa, mas a armadura está escondendo. Mas só ele sabe o que está sofrendo. É verdade, irmão. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo aqui dentro, é mesmo? É mesmo, ninguém sabe o que você está sofrendo. É o coitado e a coitada, que quando Deus chama para mudar, está doendo. Você está com fome, você vai procurar o que comer, irmãos. A mesma coisa, se você quer mudar, não é Deus que tem que fazer isso na tua vida, literalmente. Tira o lixo de dentro, irmãos. Ou seja, se você quiser, eu vou falar isso aqui como uma brincadeira. Se você quiser parar de certas coisas, você vai ter que ficar manco, ou você vai ter que ainda descer, porque ainda tem lepra. A lepra não vai sair totalmente, mas você vai andar purificado, certo? Porque temos uma lepra cotidiana, a qual não vai sair, mas uma lepra interior, Deus cura, Deus liberta, Deus trata. Mas porém, se você quiser ter marcas, você vai ter que ter mudança. E se você quiser ter mudança, vai ter que ter marcas. Amém? Se você quer ter a marca da mudança, vai sofrer um pouco, mas vai ser necessário. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de